Matheus, mas tem gente que não fala, não importa se a pessoa não te falar. Você fez a ligação, se ela não te falou, problema. Pode ser que na ligação ela te conte, e aí? Ela te conte coisas que você precisava ouvir e lá no currículo você não viu. Então essa é uma dica. Quer dizer que vai funcionar sempre? Não, mas eu tô te dizendo que pode evitar erros o fato de você estudar o currículo, com toda certeza. Se prepara. Passado a gente era um pouco afoito, um pouco ansioso. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Hoje a gente olha com bastante critério, mas não a gente olha com critério, mas não é a primeira coisa que a gente olha, né? Então, a gente tem um cuidado em olhar, mas a gente também vai fazer essa entrevista e ouvir e conhecer realmente a pessoa. Mas é a questão de olhar o currículo. Isso. Né? Então, analisar realmente o currículo do candidato. E quando a Rose fala isso, gente, é porque é o seguinte. Vamos dar um exemplo, né? Você tá buscando alguém que tenha, sei lá, 2 anos de experiência como auxiliar de cozinha. Aí a pessoa te apresenta isso no currículo. Mas é real, você viu isso, tá comprovado em carteira, você tem um curso. Ah, não, mas eu trabalhei em tal lugar, tá? Me dá referência. Aí você não pede. Não checa, Você não checa, você não verifica, você não... Sabe, porque você tá tão empolgado, você tá tão precisando, você tá tão necessitado de colocar uma pessoa ali naquele momento, que você ultrapassa isso. Quantas vezes a gente já fez isso? Já, várias vezes. Várias vezes. E depois bater arrependimento, né? Total. Porque a gente poderia ter economizado tempo. Dinheiro. Exatamente. Então... Né? Porque tem verbas rescisórias e tudo mais. Então, isso aqui a gente não precisa nem se aprofundar muito nesse segundo ponto, não. A real é, cara, estuda o currículo da pessoa. Estuda mesmo de verdade. Aí eu quero colocar alguém que tenha, sei lá, um curso de garçom, por exemplo, lá do Senac. A pessoa chegou lá e você colocou isso na vaga, a pessoa disse que tem, pede um certificado pra pessoa. Não, você tá dizendo que você tem, tá? Você tem como trazer o certificado pra gente? Gostei do papo, gostei da conversa, eu queria ver o certificado. Cara, se a pessoa tá mentindo pra você na entrevista, qual é a chance que tem dela mentir pra você depois que ela entrar na empresa? Gigante. Né? Então, você precisa ser... Nessa hora, gente, eu vou falar uma coisa que acontece. Nessa hora, você fica com vergonha. Fica com vergonha de perguntar. Fica com vergonha de fazer... Ah, você tem 2 filhos? Vem aqui que você tem 2 filhos. E você tá buscando trabalhar com a gente. Com quem vai ficar seus filhos? Ah, vai ficar com minha mãe. Sua mãe trabalha? Não, não trabalha, ela é aposentada. Ah, ela é aposentada, ela mora com você? Não, ela mora na casa do lado. É perto? Dá pra deixar as crianças lá? Você tem que fazer a pergunta, porque se você não fizer nessa hora, como é que você vai saber? Vai saber depois que você contratou, depois que ela entrou? A mesma coisa é currículo. Tem um monte de coisa que você viu ali, que você tá na dúvida, pergunta. Me explica isso aqui, eu vi aqui que você tá falando, aqui tá dizendo que você trabalhou 2 anos no Outback. Você trabalhou o que lá no Outback? Você trabalhou fazendo... Porque tem gente que é assim, coloca trabalhei em tal lugar, mas não diz nem o que trabalhou. Não coloca nem as atribuições que ela tinha. Quais atribuições que você tinha quando você trabalhou lá? Ah, fazia isso, isso, isso. Tem na carteira isso? Você tem na carteira? Ah, não tenho. Cara, já fica um pouco... Você tem uma carta de recomendação? Tenta perguntar algumas coisas, tenta puxar a informação da pessoa. Eu acho que nesse momento, quando você vê a análise técnica ali do currículo, é buscar isso, e aqui tá dizendo que ela trabalhou tantos anos em tal lugar. Beleza. O que me custa dar uma ligada para esse ex-patrão dela, né? E saber como é que ela era, como é que foi aí. Ela me falou que ela saiu porque ela, enfim, teve que mudar de cidade e tal, e hoje ela tá aqui. Eu queria conversar com você. Matheus, mas tem gente que não fala, não importa se a pessoa não te falar. Você fez a ligação, se ela não te falou, problema. Pode ser que na ligação ela te conte, e aí? Ela te conte coisas que você precisava ouvir e lá no currículo você não viu. Então essa é uma dica. Quer dizer que vai funcionar sempre? Não, mas eu tô te dizendo que pode evitar erros o fato de você estudar o currículo, com toda certeza. Exatamente. E falando ainda sobre currículo, né, você, quando vai abrir essa vaga e quando você pensou em abrir, você já tem ali as competências que você deseja buscar nessa pessoa. Se é, como o Matheus falou, um curso X, um curso... Experiência. Né? Então, quando você abriu essa vaga, você já sabe. Então, você vai... assim a gente faz hoje, né? A gente abriu uma vaga agora recentemente, a gente está recebendo vários currículos, várias respostas, a gente analisa se, diante do que ela respondeu e diante do currículo, ela está dentro do que a gente procura. Porque, assim, às vezes ela vê a oportunidade e fala, não tá dentro das competências. Né? Por exemplo, a gente colocou que a pessoa teria que ter uma graduação, né? Ou informação. Ela pode responder sem ter essa graduação, né? Aí cabe a gente, e aí, ela vai passar para a próxima fase ou não? Isso. Então, você faz essa avaliação criteriosamente, né? Show de bola. Então, tem as competências que você já pré-determinou antes. Tocar sinetinho, merece tocar sineta, né? Merece.